Oi, meu nome é Júlia Bocaletti e hoje a gente vai falar de cinema. Como a gente está em março, que é o mês do Dia Internacional das Mulheres, eu resolvi fazer um vídeo falando sobre grandes mulheres da história do cinema e que muitas foram apagadas ao longo do tempo, e eu acho importante então a gente falar e exaltar essas mulheres que foram tão revolucionárias e tão fundamentais para a linguagem do cinema ser o que ela é hoje. E eu não poderia deixar de começar por Alice Guy Blaché, que é simplesmente a primeira mulher a fazer cinema no mundo. E não só ela é a primeira mulher a fazer cinema, como ela é uma das primeiras pessoas a fazer cinema no mundo. E aí eu te pergunto, mas gente, como que essa mulher tava lá naquele tempo fazendo cinema, tempo que ela não podia nem votar? E a história é a seguinte: a Alice trabalhou como secretária na Gaumont, que é uma companhia que produzia câmeras fotográficas. E os irmãos Lumière tinham acabado de desenvolver o cinematógrafo, que era a filmadora da época, que também projetava os filmes, e eles iam fazer uma exibição em Paris e chamaram os funcionários da Gaumont para assistir. E a Alice foi convidada e ela vai assistir e ela simplesmente se apaixona por essa invenção. E aí, quando o Gaumont, que é a companhia dela, resolve começar a produzir cinematógrafos, né, essas máquinas filmadoras, ela pede autorização para o chefe dela para fazer filmes com um equipamento. E ele autoriza desde que ela não faça isso no horário de trabalho. Então a gente já tem aí essa mulher naquela época, em 1900, fazendo filmes e trabalhando. Então, assim, a jornada dupla, de dia secretária, de noite, sei lá que horas, ela estava fazendo filmes e contando histórias, porque a Alice, quando ela vê ali os irmãos Lumière usando um equipamento desses para mostrar o trem saindo da fábrica, para mostrar os operários... Trem saindo da fábrica não, Júlia. Para mostrar o trem chegando na estação, os operários saindo da fábrica. Ela olha para aquilo e ela enxerga um potencial muito além do que só o registro. Ela enxerga a possibilidade de contar histórias. E ela começa a fazer essas cenas, e isso chama muita atenção. Os primeiros filmes dela já fazem sucesso, vendem cópias, e aí o Gaumont bota ela como diretora de produção da companhia. Então lá em 1897, na verdade, ela vira diretora de produção da Gaumont. Ela vai fazer na vida dela entre 700 e 1000 filmes. Não dá pra gente saber exatamente quantos foram feitos, porque a gente hoje em dia só tem 130, e ainda assim a gente tem pedaços de 130. Porque primeiro que naquela época as pessoas ainda não entendiam nada sobre preservação e restauração de filmes, e segundo, porque, enfim, essas coisas se perderam. O fato dela ser uma mulher certamente impactou muito na falta de cuidado e preservação com esse material também. Em 1906, ainda na Gaumont, a Alice faz um filme que é As Consequências do Feminismo. Eu acho importante destacar esse filme, em que ela já dá uma cutucada legal ali naquela sociedade, ela já bota homens e mulheres com papéis invertidos, enfim, ela tá provocando, ela tá questionando essa estrutura. E ela também produz um filme que é Nascimento, Vida e Morte de Jesus Cristo, que foi um filme de meia hora, com cenário, com corte, com tudo que a gente tem de linguagem cinematográfica hoje em dia. Metade disso a Alice já estava fazendo lá em 1900. Então, assim, gente, realmente, o povo acha que tá inovando fazendo corte no TikTok, olha aí. 1900, entendeu? Sensacional. Aí a Alice, em 1907, ela casa. O que acontecia quando uma mulher casava naquela época? Ela era demitida, foi isso, a Alice foi demitida. E aí o marido dela, promovido para os Estados Unidos, eles se mudam para lá. E ela lá fala assim, gente, nada me prendendo, sou livre, sambando na cara da sociedade. Ela olha para Gaumont e fala, vocês me demitiram? Então eu vou fazer minha própria companhia. Ela faz a produtora dela, que é a Solax. E de cara eles são muito bem sucedidos no mercado nos Estados Unidos, estão vendendo muitos filmes. Aí ela contrata o marido dela para a companhia dela, e aí ele fica com ciúmes, ele não quer ser contratado dela, enfim, uma coisa bem macho tóxico mesmo. Bota ele como diretor da companhia dela, meio que cede e começa a trabalhar para ele, e aí eles obviamente vão perdendo dinheiro, ele se separa dela, ela fica ali bem ferrada, ela volta para Paris e lá ninguém lembra mais dela, metade dos filmes dela sumiram, e aí ela vai tentar
ir recuperando quem ela é, o que ela fez. Ela escreve uma autobiografia e ela lista os trabalhos dela para que eles fiquem registrados, porque ela já naquela época tinha consciência de que ela não queria ser apagada da história. E foi um pouco o que aconteceu. O próprio Gaumont escreve um livro sobre a história da Gaumont e ele não coloca ela no livro, porque ele começa a contar a história do livro em 1907, que é o ano que ela saiu da Gaumont. Então é uma coisa toda muito surreal. Mas a Alice termina a vida dela ali escrevendo livros infantis sobre pseudônimos masculinos. E é esse o efeito que o machismo tem na indústria cinematográfica na época e até hoje ainda tem muito. A história dela ficou muito perdida durante muito tempo. O pessoal se exaltava muito ali, os irmãos Lumière, o Georges Méliès, e esquecia dela, e muito propositalmente também. E, inclusive, ainda tem uma discussão em relação a se quem fez a primeira obra de ficção foi o Georges Méliès, foi ela, em relação aos efeitos especiais, que ela também criava vários. Mas eu acho que a questão não é sobre, ela foi a primeira, ela não foi a primeira, mas olha onde ela estava, olha o que ela fez, olha o que ela movimentou. E a gente não pode deixar isso ser perdido, isso se esquecer. E quando eu falo que ela era revolucionária, ela não era pouco revolucionária, não, ela era muito revolucionária. Ela, além de fazer tudo isso que ela fez, ela também foi a primeira pessoa a dirigir um filme com um elenco inteiramente negro. Assim, eu não tô aqui pra dizer se o conteúdo do filme era racista ou não, provavelmente era, pelo que eu vi era, que chamava Um Tolo e o Seu Dinheiro. Mas assim, só dela não estar fazendo blackface, só dela estar indo contra algo que era tão instituído na época, isso também já é uma contravenção que ela estava ali fazendo. Antes de eu falar de mais mulheres maravilhosas que você precisa conhecer para ontem, não se esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui no meu canal. Eu vou também falar da Madame Toussaint, que foi simplesmente a primeira mulher negra a fazer cinema nos Estados Unidos. Ela era filha de um fotógrafo, ela fundou junto com o marido um Instituto de Arte e Música no Harlem e ela faz um documentário em 1916 entrevistando homens negros que foram à Primeira Guerra Mundial, que foram soldados, para falar e contar a história dessas pessoas que estavam servindo esse país. Outra mulher negra também lá atrás fazendo um documentário foi a Zora Neale Hurston, que era uma antropóloga e escritora que ela fez também documentário para utilizar a imagem de arquivo na pesquisa dela sobre voodoo e hoodoo ali na Flórida, sobre essa cultura haitiana e essa religião de matriz africana presente nos Estados Unidos. Agora eu vou falar de Dorothy Asner, que essa mulher também fez história, além de ser a primeira diretora americana a entrar no Directors Guild of America, que é basicamente uma associação de diretores da América. América que leiam Estados Unidos, eles realmente são muito autocentrados. E ela foi a primeira mulher a ser convidada a entrar nesse grupinho. E ela foi também a primeira mulher a dirigir filme de som falado, né? Filme falado. Ela dirigiu 4 filmes mudos e aí ela faz esse primeiro filme falado para Paramount. E além de ser a primeira mulher a fazer um filme falado, esse era o primeiro filme falado da Paramount também. E foi ela aí a diretora perfeita. E dizem por aí também que, além disso, ela foi a inventora do boom. Para quem não sabe, boom é aquele microfone que fica num cabo, assim, que é um microfone direcional para você ficar de longe. Dizem que foi ela, eu acredito, porque provavelmente a gente só não tem esse registro pelo fato dela ser mulher mesmo. E, enfim, revolucionária é a palavra. Agora a gente vai lá pro outro lado do mundo, porque eu vou falar de Tazuko Sakane, que foi a primeira mulher diretora no Japão. O Japão teve uma grande indústria cinematográfica logo no início do cinema, faziam muitos filmes, e ela foi a primeira mulher a entrar nesse meio. Ela começa como assistente do Mizoguchi, porque ela ficou viúva e aí ela acaba indo trabalhar. E ela começa trabalhando em outras funções do audiovisual, como editora, assistente de direção, e aí ela faz seu primeiro filme. Ela sofria muito assédio, então ela cortava o cabelo curto e usava roupas mais masculinas para conseguir se inserir dentro desse universo de cinema que era ultra masculino e ultra preconceituoso. E durante a guerra, quando o Japão invade a Manchúria, ela vai para a Manchúria, ela faz um documentário lá sobre a realidade dessa guerra, mas ela acaba sendo contratada por uma companhia de cinema da Manchúria para fazer filmes educativos.
e ela fica um tempo lá. E aí, quando ela volta pro Japão, já passaram uma lei que se você não tem um diploma superior ou de audiovisual, você não pode dirigir. E aí, depois disso, ela volta a trabalhar só como assistente do Mizoguchi, como produção, enfim, outras funções que não a direção. E as mulheres naquela época mal podiam ter acesso a esse tipo de educação, então realmente foram barreiras criadas. Ela foi super apagada da história do cinema japonês por ser mulher e também por ter trabalhado na Manchúria, que na época também não foi bem visto por ser lido como um ato antipatriota, então ela foi bem apagada da história, a gente tem pouco registro e poucas imagens de filmes seus. E agora eu vou falar de Agnes Varda. Sim, a avó da Nouvelle Vague, que para quem não sabe é uma nova era do cinema francês, que rolou ali na final da década de 50, início da década de 60, guiada pelos jovens que começaram a ir contra o cinema, a estrutura do cinema que se fundou, que estava super industrial, num processo ali de linha de produção, e eles começam a ir contra isso, e Agnes Varda é pioneira desse movimento. Algumas características da Nouvelle Vague são, por exemplo, filmar em cenários naturais e não em estúdios. Nessa época você já tinha um equipamento um pouco mais leve que permitia isso também. Eles muitas vezes faziam improvisos no texto, não tinha uma coisa tão fixa ali naquilo que foi escrito. Os filmes em geral eram feitos em muito pouco tempo, era uma coisa tipo, vamos fazer, vamos pra ali, a gente grava isso e já tá pronto. A montagem era uma coisa que eles também ousavam, faziam montagens com descontinuidades propositais. E eles também misturavam muito, assim, era uma linha muito tênue entre os documentários e os filmes de ficção. Eles se borravam um pouco, muitos dos diretores dessa época faziam os dois e de uma maneira um pouco semelhante. A Agnes Varda, ela faz ali o La Pointe Courte, que é o seu primeiro filme, que ganha já uma notoriedade, que já é algo muito diferente, que tem um tempo muito diferente. Ela tá ali filmando uma vila de pescadores no sul da França e ao mesmo tempo contando ali uma história de um casal que tá nessa cidade e que a mulher quer sair dali, aquela é a cidade dele. É um romance com umas DRs e isso tudo junto com uma história paralela, e você fica entre essas duas histórias num tempo mais arrastado, e ela vai meio que guiando isso assim de uma maneira muito nova e muito única no cinema. E aí em seguinte você tem o Cléo das 5 às 7, que foi talvez o seu filme mais famoso, em que ela vai contar essa história quase que cronologicamente, assim, numa linha do tempo real, que são 2 horas da vida dessa mulher depois de ouvir que ela vai morrer, é basicamente isso, e ela vai fazendo atividades e você vai meio que acompanhando esse tempo, e essa sensação de ser um tempo real também é muito inovadora para o cinema. Ela faz também muitos documentários, ela fica muito marcada por colocar muito da pessoa dela, do olhar dela nos seus filmes, são filmes muito autorais. Ela fala muito do amor, os gatos são uma figura repetida nos seus filmes, ela exalta muito as paisagens, ela tem esse apelo estético também. E uma curiosidade é que a Agnes Varda foi a pessoa mais velha a ser indicada a um Oscar, que não, sem ser um Oscar honorário. Ela foi indicada pelo seu documentário com 89 anos. E ela morre no ano seguinte, depois de ter feito uma biografia sua. Ela faz um documentário autobiográfico. E ela morre logo depois da sua estreia em Cannes. Então, caso você já tenha ouvido aí falar de Godard, Truffaut, Agnes Varda foi uma grande influência para eles e vale a pena conhecer. Acho importante destacar outras mulheres, como por exemplo Jessie Maple, que foi uma mulher negra que fez o primeiro filme narrativo americano dirigido por uma mulher negra, que é um filme chamado Will, que conta a história ali de um coach de basquete que tem um vício em drogas, e aí vai ser sobre essa sua dificuldade, a sua recuperação. E aí, em 1989, a gente tem Ilson Pautsi, que foi a primeira diretora negra a fazer um filme produzido por um estúdio nos Estados Unidos, um estúdio de Hollywood. Mas só em 1991 a gente tem um filme de uma mulher negra, em Julie Dash, rodando os cinemas americanos. Mas enfim, só foram passinhos de formiga que essas mulheres foram conquistando com muita luta. E a gente tem aí Catherine Bigelow, que foi a primeira mulher a ganhar o Oscar por melhor diretora e por melhor filme em 2010 com o seu filme Guerra ao Terror. Ela tem um estilo aí de filmes que ela aposta mais em filmes de ação, filmes de guerra com mais violência. Ela não tem medo de ocupar esse lugar e ela também conquistou o seu espaço e seu reconhecimento.
Vou destacar também Jane Campion, que foi uma mulher que também concorreu ao Oscar de Melhor Direção. Foi a primeira mulher a ganhar o Palma de Ouro em Cannes e ela ganhou o prêmio de melhor roteiro original no Oscar pelo seu filme O Piano, que é um filme lindíssimo e eu recomendo que vocês assistam. A gente tem também Ava DuVernay, que é uma diretora negra incrível, que foi a primeira mulher negra a ser indicada ao prêmio de melhor diretora pelo filme Selma. Ela fez uma série super tocante para Netflix chamada When They See Us, além de um documentário sobre o sistema prisional americano, que é revolucionário também. Ela, enfim, é uma mulher para a gente seguir acompanhando e seguir torcendo e apoiando. E falando sobre o Brasil, a nossa primeira diretora mulher chamava Cléude Verberena, que fez um filme em 1931 que chamava O Mistério do Dominó Preto. Ela começou uma companhia com seu marido, mas quando seu marido morre, ela encerra a companhia e esse acaba sendo seu único filme. E a primeira mulher brasileira a fazer um filme de longa-metragem foi Adélia Sampaio, que é uma mulher negra, filha de empregada doméstica, que conseguiu um emprego numa produtora de cinema e que foi ocupando funções assim também, subindo degraus lentamente, até que ela dirige em 1984 o seu filme Amor Maldito, que além de ser um filme dirigido por uma mulher, era um filme que tinha um romance lésbico. E a Embra Filmes, na época, disse que o filme era uma aberração e para conseguir vender o seu filme, ela teve que colocar ele como dentro do gênero de porno chanchada, apesar dele não ser uma porno chanchada, mas ela estava lá fazendo seu trabalho, lutando para conseguir divulgar o seu filme, que rodou bastante os cinemas, rodou o Rio de Janeiro por um tempo e teve uma boa bilheteria até. Acho importante a gente falar, por exemplo, de Cidade de Deus, que é um filme brasileiro que a gente fala a beça, que todo mundo quase sabe que é do Fernando Meirelles, e as pessoas não reconhecem, esquecem que ele foi co-dirigido por Katia Lund. A gente tem muitas diretoras aí fazendo filmes, Carolina Jabor, Laís Bodansky, Ana Mui Laerte. Eu fiz um vídeo no meu IGTV sobre Ana Mui Laerte, caso vocês não tenham assistido. Tem um IGTV lá falando sobre o estilo de direção da Sofia Coppola também, deem uma olhada lá. E no cenário mundial, acho que a gente só tem inspirações. A gente tem aí Chloe Zhao, Lulu Wang, Celine Sciamma, o Anuri Kaui, Lucrécia Martel, que também revolucionou o cinema argentino. O que não falta são nomes de mulheres pra gente pesquisar, descobrir e assistir. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham conhecido mulheres, que vocês tenham gostado de conhecer essas histórias. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até semana que vem. Um beijo. Corta!